Alguns distúrbios de comunicação podem atrapalhar a vida dos alunos numa sala de aula ou mesmo complicar a compreensão das disciplinas. Nós vamos falar hoje aqui no estúdio da Univesp TV sobre gagueira com a Cláudia Regina Furquim de Andrade, que é do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP, sobre essa questão. Então, Cláudio, a gagueira pode atrapalhar a apreensão de conteúdos? Não, né? Não, a gagueira em si não. A situação de estresse que a criança, por exemplo, a criança gaga é submetida, se ela está numa sala de aula que não tem um ambiente favorável para a aprendizagem, se essa criança é discriminada, se essa criança, de alguma maneira, ela sofre preconceito, isso sim pode prejudicar o aprendizado da criança gaga. A gagueira não. A gagueira não. Não tem nenhuma... O que é a gagueira? Explica pra gente, só pra gente... Então, a gagueira, durante muito tempo se acreditou que a gagueira fosse alguma coisa decorrente de fatores psicológicos. Tá. Né? Hoje a gente já tem pesquisa suficiente para saber que uma pequena parte, muito pequena, menos de 10% das gagueiras são de origem psicológica. Os outros 90% da gagueira são de origem neuromotora. 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 O que é isso? O cérebro, ele tem programas de fala, quer dizer, a criancinha vai aprendendo a falar e o cérebro vai gravando como são os sons daquela língua, quais sons se combinam, quais sons... Isso. A criança gaga, acredita-se que por uma herança genética, então existem mais gagos em determinadas famílias, portanto existem traços genéticos na gagueira. Esse programa motor, ele não se organiza de uma maneira eficiente. Esse programa motor, ele fica mal temporalizado. Então, em vez de respeitar o tempo de cada som, os tempos dos sons não se combinam. Então, a gente chama de um programa motor alterado. É isso que se acredita atualmente que seja gagueira. Agora, por que você disse que se acredita? Porque não tem como comprovar isso? Então, porque a ciência evolui, porque o que a gente acreditava nos anos 60 a gente não acredita mais. Então, pelo avanço dos estudos de neuroimagens, porque hoje você consegue ver o cérebro funcionando através de determinados equipamentos. Então, isso foi ensinando a gente como funciona o cérebro da pessoa com gagueira. Tá. E com isso a gente vê que as áreas que são afetadas quando ele está falando são as áreas motoras e não as áreas emocionais. Porque você pode associar às vezes com a coisa psicológica, quando o sujeito fica nervoso, ele gagueja. Todos nós. Qualquer um, Todos nós. Ninguém nervoso fica mais fluente. Todo mundo nervoso fica gago. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então isso não é determinante da gagueira? Não é determinante da gagueira. Existem algumas patologias psiquiátricas que o quadro traz junto à gagueira, mas a gagueira não é psicológica. Em si não é uma coisa psicológica, mas é interessante. Então, mas aí tá, então o menino tem gagueira, a menina tem gagueira, e numa sala de aula com outros 20 meninos, 25 meninos, eles vão fazer gozação com a pessoa, entendeu? Então ele vai criar lá um ambiente desfavorável para ela. O que um professor pode... Como um professor pode ajudar essa criança? Porque vai continuar para os outros sendo engraçado o sujeito ser gago, entendeu? Isso realmente é um problema. Eu diria que esse é o maior problema do indivíduo com gagueira. A socialização desse indivíduo, a aceitação desse indivíduo. Porque pelo fato dele fazer esses rompimentos involuntários na fala, quer dizer, ele vai falar o próprio nome e o nome não sai, as pessoas começam a achar que é bobo, que é louco, que não está entendendo as coisas. Então, essa dimensão social da gagueira é que traz o grande prejuízo para o indivíduo. A patologia em si é como qualquer outra. Agora, o preconceito que existe com alguém que fala sem esse fluxo suave, contínuo que a gente tem é muito grande. Então, o papel da escola é determinante, porque muitas vezes os pais, eles não sabem a quem recorrer. E eu vejo que os professores ainda não estão suficientemente capacitados para lidar com a criança gaga. Então, os professores, por exemplo, tentando evitar que a criança sofra, eles evitam que a criança participe da aula.
Não chama ele para falar. Não chama ele para falar, não chama ele para ler. Ou então quer ajudá-lo e aí faz com que ele leia numa situação que não é favorável para que ele se torne fluente. Então ele fica mais discriminado. Então o ciclo vai se montando. É um ciclo de criação de preconceito. Mas tem como romper isso aí, professor? Eu acho que tem, se você pegar os modelos americanos, os modelos do Canadá, que foram implantados para combater o preconceito da gagueira, eu acho que nesses países já existe um grande avanço para romper o preconceito. Quais são essas? Explica para a gente. Alguns exemplos para nós. Um exemplo até algum tempo atrás, mesmo no Brasil, as pessoas evitam falar a palavra gagueira, falam a criança é disfluente. Disfluente? Eu nunca Disfluente. Mas a gente escuta muito. Então, quer dizer, o próprio fonoaudiólogo, o próprio professor, o próprio médico tem um preconceito em dizer a palavra. E as disfluências são essas coisas que todos nós falantes temos. Agora, a gagueira não. A gagueira é um distúrbio no processamento motor da fala. Então, é uma patologia da comunicação humana. E ela tem que ser tratada com seriedade. Então, a escola tem que enfrentar o problema do preconceito da gagueira, ensinando as crianças, por acaso, uma sala de aula que tem uma criança com gagueira. Tem que ensinar para todo mundo o que é a gagueira. O que é a gagueira. Tem que mostrar que esse menino, a gente sempre fala esse menino, porque acontece 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Para cada 4 meninos gagos, existe uma menina gaga. Então, esse menino, que frequentemente é um menino, tem que mostrar que ele sabe jogar bola muito bem. Ele é muito inteligente quando o texto está escrito. Ele não tem ele é engraçado, ele é um bom amigo, ele é um bom companheiro. Então, essas são as características que têm que ser destacadas nessa criança. Não a dificuldade que ele tem para falar. Entendo. E isso para ele também, né? Porque o que acontece? Porque geralmente quem é gago não sabe o que tem, não sabe se relacionar com a própria questão, com a gagueira, não sabe se relacionar com ela. Não sabe. Quando procura os pais morrem de pena, também não tem muito como ajudar, evitam tocar no assunto. Quando chega na escola, ele não é suficientemente protegido nos seus direitos como ser humano. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso muito, muito comprometedor da felicidade. Quanto % da população tem isso? 1% da população. Gagueira não grave, a gagueira nos seus vários graus de severidade, que vai de muito leve até muito grave, 1% da população. Quer dizer, todo professor vai encontrar numa sala de aula um garoto gago. Com certeza, com certeza. Então, todo professor tinha que saber se relacionar com isso. Como é que ele busca a informação? Quer dizer, sem ter que ir lá na faculdade, lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP? Olha, eu acho que hoje, com acesso à mídia eletrônica, à internet e tal, é possível você ler bons textos sobre a gagueira. É possível você ter informações positivas. Né? Mas o que eu acho muito, se eu puder dar algumas informações aqui para os professores, uma coisa que ajuda muito, a criança gaga, se ela fizer uma leitura junto com outra criança, ela não vai gaguejar, porque o gago não gagueja quando está falando em coro com outra pessoa. Olha só. Porque como a pista acústica, a pista do ritmo é dada pela pessoa que é fluente, a criança gaga vai junto. Então, sim, o professor pode colocar alguém paralelamente ali. E isso vai ajudar todas as outras crianças, aquelas que são muito tímidas, têm medo de ler na classe. Quer dizer, é um recurso muito simples e que dá muito resultado para a criança tímida, para a criança que não sabe ler muito bem e para a criança gaga também. Porque a criança gaga vai ter um alto desempenho. Tá. Mostrar na classe, por exemplo, que a criança gaga cantando não gagueja. Não gagueja. Tem vários exemplos assim de cantores famosos. Não gagueja por quê? Porque o texto já está pronto e porque o ritmo já está dado. Entendi. Outra coisa que ajuda muito a criança gaga, não completa a frase para ela. Ela sabe o que ela vai dizer. Só que ela demora um pouquinho mais. Não fica dando aquelas dicas, calma, para, pensa.
criança, ela não está nervosa, ela tem a gagueira. E se ela parar e pensar, vai ficar mais bloqueada ainda, porque ninguém para, pensa e respira antes de falar. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Que maluquice, que mais? Vamos lá. Bom, eu acho que esses são fundamentalmente as orientações. Prestar mais atenção na criança, no indivíduo, do que na forma que ele fala. Porque a criança gaga, a gente tem um sistema de avaliação lá na Faculdade de Medicina da USP, que a gente faz uma avaliação da fala da criança com as rupturas e sem as rupturas. Quando você vai ler o texto sem as rupturas, é um texto perfeito. É um texto inteligente, às vezes um texto sarcástico. A criança é absolutamente normal. Não tem mas nada errado. A fala... E é difícil mesmo. Eu tenho conhecimento de gente que convivi com gente que tinha gagueira na classe e era muito complicado, porque às vezes em situações críticas o sujeito dá uma gaguejada e a classe ri mesmo. Você até fica, sente mal, né? Mas o que acontece? Não tem jeito. Eu também, às vezes, dou risada de algumas coisas que os nossos clientes, os nossos pacientes fazem, porque são engraçadas. É engraçado, não tem como, é engraçado. Mas ele também, aí já vai da parte do indivíduo com gagueira. Quer dizer, essa pessoa tem que aprender que essa patologia deles, às vezes, as pessoas estão rindo do jeito que saiu a fala e não estão rindo dele. Ele tem que aproveitar, aprender a aproveitar isso para se tornar mais simpático, talvez. É interessante. São dicas que o próprio professor pode dar para o aluno. Então, por isso que eu digo, é necessário uma formação, mas na formação do professor é necessário que se tenha aula sobre distúrbios da comunicação humana, para que o professor tenha mais recursos para tratar as crianças. São coisas simples que esses... São muito simples. Dicas simples que são você muito deu simples. Aqui, podem resolver questões complicadas. Muito. E a escola enfrentar o problema, não fazer de conta que não está acontecendo nada. Porque a tendência é dar aquela escondida, não fala nisso, vai passar. Não vai passar. Se ele tiver marcador genético para gagueira, não vai passar. E tem gagueira que passa? Tem. Mas é diferente da gagueira que fica. Como é que é? Qual é a diferença? Aquela gagueirinha da criança pequenininha que fala mamãe, mamã, e você vê que ele está procurando a palavrinha. Esse é um tipo de gagueira que faz parte do desenvolvimento da criança. Muitas crianças têm. Mas só ali na idade, mas quando está aprendendo a falar. 3, 4, mas passa rapidinho. Tá. A gagueira que não passa é a gagueira que rompe a palavra. Então, a gagueira que tem um esforço articulatório. A gagueira que repete os sons da palavra. Que o som não sai, não consegue sair. O som não sai, ou se sai, ele não para de se repetir. Ele quer falar as meninas e ele fica parado no as. Quer dizer, a palavra fonológica, juntar o as meninas, que a gente separa na escrita, mas na fala a gente não separa. Claro. Então, quando você vai fazer essa junção faz o rompimento. E é uma questão neurológica. Ela é neuromotora. Neuromotora, que você falou, né? Funcional, né? Não é que tem um lugar do cérebro dele que não funciona, que está estragado. Não. É na função, é na hora de falar é que a coisa não vai. Tá certo. Bom, professora, obrigado por suas dicas aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença aqui na Universp TV. Vamos ver se os professores vão atrás dessa informação, que esse é o objetivo da nossa Nós já fizemos durante algum tempo os cursos. A gente dava curso gratuito de formação de professores. E esses cursos acabaram porque não tinha procura dos professores. Tem uma página na internet que você queira recomendar? Nós temos a página do nosso departamento. O nosso departamento chama Fofito. Fofito. Fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Tá, F-O-F-I-T-O. A Fofito, ela procura ter na página da Fofito na USP. A gente consegue aí estar orientando as pessoas ou respondendo alguma dúvida que venha acontecer. Tá bom. Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui. Obrigada. A gente faz um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho. Até já.